Saúdo a todos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Vim aqui trazer mais um vídeo de conteúdo, de estudo da palavra aqui para você. Eu estava pensando aqui, você já imaginou, você já verificou que a grande contingência de pessoas que fazem sucesso nessa mídia, nesse mundo digital, nas redes sociais, certo? Hoje em dia, o tipo de gente que faz sucesso nas redes sociais hoje, gente pobre de conhecimento, pobre na palavra, pobre intelectualmente falando e mais pobre ainda espiritualmente falando, ok? Você pode verificar que a grande maioria daqueles que fazem sucesso nas redes sociais, ou ele está fazendo alguma molecagem, alguma brincadeira, galhofagem, safadeza, ou é um homossexual fazendo dancinha, se requebrando, se rebolando todo. São esses os camaradas que fazem sucesso nas redes sociais, correto? Isso representa, sabe o quê? A decadência do mundo e a decadência da sociedade. Os famosos virtuais, os famosos das redes sociais são justamente aqueles e aquelas que não têm conteúdo intelectual nenhum. Querem fazer sucesso mostrando vulgaridades, mostrando corpo, mostrando belezas exteriores superficiais, ou então se requebrando, se rebolando, fazendo dancinhas imorais na internet. São essas pessoas que mais fazem sucesso. E isso representa a decadência da sociedade, a decadência moral, a decadência espiritual e a decadência intelectual. Isso representa. Lamentavelmente, dizem tanto que o Brasil e que o mundo vai mudar quando derem mais valor à educação e tal, mas as mesmas pessoas que falam isso apoiam tudo que não presta. Apoiam toda essa imundície moral que assola a sociedade e assola as mídias sociais. Correto? E eu queria deixar essa observação aqui, que é algo esdrúxulo, algo repugnante. Mas eu e muitos outros têm um pensamento totalmente diferente. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E pessoas como eu trazem conteúdo midiático, conteúdo digital. Temos canais no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é justamente para nós falarmos e ensinarmos algo útil para o povo, algo útil para a sociedade. Nós não estamos nas redes sociais em busca de seguidores. Se tiver, tudo bem, mas nós não estamos nas redes sociais em busca de fama, em busca de reconhecimento, em busca de conveniências políticas ou econômico-financeiras. Nosso único objetivo é ser luz. O que é ser luz? É brilhar no meio das trevas, é pregar e ensinar a verdade, é falar a verdade e lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, por aquilo que realmente dá um bom futuro para o cristão e para a sociedade. E para toda a sociedade. Certo? E a reflexão que eu vou fazer aqui com vocês, nesta breve oportunidade, ela está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Certo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso é um conselho que o apóstolo Paulo está dando para o jovem Timóteo. Conselho esse que vale para você e que vale para mim que estou falando. Nós devemos ser exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Exemplo primeiro na palavra. Se você se diz um cristão verdadeiro, se você vai na igreja, se você quer crescer espiritualmente, se você é realmente uma pessoa que se preocupa no seu evoluir como pessoa, como cidadão, como cristão, você tem que ter experiências e você tem que evoluir na palavra. Ser exemplo na palavra.
Porque, em primeira instância, é só a palavra que blinda o homem contra o pecado. O Salmos 19, versículo 11 diz: escondi a tua palavra. O Salmos 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que blinda você contra o pecado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, será que nesse ano de 2022 você deu o devido valor na palavra? Passou horas e horas meditando na palavra? Será que você, como religioso, como alguém que diz que acredita em Deus, tem lido a Bíblia? Tem lido as Sagradas Escrituras? Tem crescido em graça e em conhecimento da palavra? Pare para pensar, meu irmão. Nesse final de ano, muitas pessoas vão festejar, vão esbanjar, entendeu? Vão fazer muitos planos, mas não adianta nada você fazer muitos planos e não crescer e não ter evoluído como cristão na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que é o manual de vida para você ter que é o manual de prática para você ter uma vida de prosperidade, uma vida de bênçãos, uma vida de vitória, uma vida de paz e uma vida que vai te proporcionar a salvação. Mas isso só é possível se você amar a palavra. Tem tanta gente por aí, tem tantas igrejas que querem atrair tanta gente, que querem lotar, tem tantos líderes religiosos que o interesse deles é lotar a igreja, trazendo tudo que há no mundo para dentro da igreja. Tem acontecido muito isso hoje em dia. O camarada lota a igreja e lá tem funk gospel, hip hop, certo? O pastor dança, dá pirueta, dá cambalhota. Mas o povo é analfabeto em Bíblia. Analfabeto em Bíblia porque ele se preocupa mais em trazer coisas do mundo para dentro da igreja do que ensinar a palavra de Deus. E você é reconhecido como cristão, e se você vive na igreja e você não manuseia bem a palavra de Deus, não está crescendo na palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, você está longe do reino de Deus. Você está longe de ser um cristão. Pode até ir na igreja, pode até ser um religioso, mas não é um cristão verdadeiro. Correto? E o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, segundo, no procedimento. Como é que está a sua procedência como cristão, como cristã, como servo, como serva de Deus? Como é que está a sua procedência na igreja? Como é que está a sua procedência na sociedade? Nós temos que ser exemplo no nosso proceder. Está aqui o apóstolo Paulo falando, 1 Timóteo 4,12. Em Atos 11:26 diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E eles foram chamados de cristãos pelo modo de vida que eles tinham, pela procedência deles, pelo modo pelo qual eles andavam. Eles foram reconhecidos como cristãos pela procedência e pelo comportamento que eles tinham na rua, na sociedade. O seu comportamento tem dito que você é um cristão? Você acha que você é reconhecido como cristão, como cristã, como uma pessoa de Deus só porque você carrega a Bíblia debaixo do braço? Só porque você tem um cartão de membro? Só porque você vai lá na igreja lá alguma vez? Você acha que você é reconhecido como servo de Deus por causa disso? É a sua procedência fora da igreja, fora do âmbito religioso, que vai determinar se você é ou não um cristão. 1 Timóteo 4,12: ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor. Terceiro lugar, você está sendo exemplo no amor? Como é que você está a sua vida? Você está amando o próximo como Jesus disse que nós devemos amar? Esse é um atributo que as pessoas têm falhado muito. Tem gente dentro da igreja que está há anos que não fala com o outro. Nas igrejas é cheio de grupinho, é cheio de panelinha, disse-me disse, fofoca, inveja, fuxico, traição, mentira, fofoca. Tudo isso acontecendo da igreja. Pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas não falam com o outro. E 1 João 4,20 diz:
Quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. E o apóstolo Paulo continua. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé. Como é que está a sua fé? Sua fé aí, como é que ela está? Está firme? Está inabalável? A sua fé está fincada na rocha, que é Jesus Cristo? Ou na primeira adversidade você para de ir na igreja? Na primeira adversidade você cai. Na primeira adversidade você desiste. Como é que está a sua fé? Tem gente que está mais de ano sem abraçar outros irmãos com medo de pegar coronavírus. Cadê a fé desse cara? Cadê a fé dessa pessoa? Não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E a nossa salvação vem pela fé. Você pode ir na igreja, você pode morar na igreja, você pode dizer que acredita em Deus, mas se você não demonstrar isso, através da sua fé, você não vai alcançar a salvação. E o apóstolo Paulo fala, ser um exemplo para os fiéis na fé, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Em quinto lugar, na pureza. Sabe o que significa ser exemplo na pureza? Tá falando em relação à nossa santidade. Tá aí falando em relação à nossa vida, se ela tá ou não no altar. Tá falando na pureza, tá dizendo, diz respeito à santidade, que é um dos atributos que todo cristão tem que ter. Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua pureza espiritual? Sabe por que o propósito de Deus não se realizou na vida de muita gente em 2021? Sabe por quê? Porque vive em pecado. Traição. Prostituição. O camarada sai da igreja com a menina e vai ter relações sexuais. Vive em prostituição. Fornicação. Adultério. E aí, depois reclama porque aquele propósito não se realizou. Tá a vida toda errada. Pregava muito antes, agora não prega mais nada. Porque não vive em santidade. Cantava muito antes, agora não canta mais nada. Sabe? Porque tá fazendo coisas profanas e promíscuas quando sai da igreja. Sem santidade ninguém verá Deus. E a Bíblia, e Deus não pode manifestar os propósitos daqueles que vivem em vida de prostituição, de lascívia e de fornicação e de tudo quanto é tipo de moralidade sexual. Deus não pode manifestar o propósito dele nessas pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que nós possamos ser exemplos nesses atributos aqui, para que nós possamos ser jovens, homens, mulheres, pais de família, mães de família, que realmente demos exemplo para os nossos filhos, para a igreja, para a nossa família e para a sociedade. Esse é mais um vídeo de Philcolis Borges Fernandes. Que Deus abençoe a todos. Que Deus lhe dê um excelente fim de ano, com prosperidade, com saúde, em que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Até mais, até o próximo vídeo. Um forte abraço.